Olá! Sabe aquela questão de contabilidade de concurso cheia de datas com regras que mudam no meio do caminho? Parece um verdadeiro bicho de sete cabeças, não é mesmo? Mas calma, e se eu te disser que existe um método, um passo a passo para resolver esse quebra-cabeça? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui, desvendar juntos uma questão clássica da FCC e transformar essa confusão em clareza. Vamos lá? Ok, então o nosso caso de hoje é este aqui. Uma questão da FCC, para auditor da Receita. Olha o tanto de informação. Tem a compra, aí de repente muda a vida útil, muda o valor residual e, para fechar com chave de ouro, aparece um teste de impairment. À primeira vista dá até um susto, mas vamos tratar isso como uma investigação, combinado? Com pistas e etapas bem definidas. E toda boa investigação precisa de um plano. Este é o nosso. A gente vai entender o desafio, desenhar um mapa do que aconteceu e seguir cada pista passo a passo até chegar na solução. Com essa organização, o que parece um monstro vira algo bem mais simples. Antes de sair fazendo conta, a estratégia é tudo. O primeiro passo, o mais importante, é organizar os eventos em uma linha do tempo. Entender a sequência dos fatos é a chave de tudo para não se perder no meio dos números. Agora, olha só que legal, aqui a gente vê a história toda. Em 2013, a máquina é comprada com um certo conjunto de regras. No final de 2014, opa! As regras do jogo mudam. E aí, no final de 2015, a gente precisa fazer uma espécie de prova real, que é o teste de impairment, para ter certeza de que o valor no nosso registro ainda faz sentido. Cada data dessas é uma ação contábil que a gente vai investigar agora. Então, vamos começar a nossa investigação. O primeiro passo é focar só no que aconteceu no primeiro ano de vida da máquina, lá em 2014. Para isso, a gente vai usar apenas as informações originais da compra. Esquece o resto por enquanto. Antes de calcular a depreciação, a gente precisa saber sobre qual valor vamos calcular. Pensa assim de um jeito bem simples. Se a empresa comprou a máquina por 800 mil e espera vender por 80 mil lá no final, a perda de valor de verdade, o desgaste, vai acontecer sobre a diferença entre esses dois números. Essa diferença é a nossa base de depreciação. E aqui o cálculo fica bem visual. A gente parte do custo de aquisição de 800 mil, tira aquele valor residual inicial de 80 mil e chega na nossa base de depreciação, 720 mil reais. É sobre este valor que o tempo vai agir no primeiro ano. Bom, com a nossa base de 720 mil e a vida útil original de 4 anos, a conta fica fácil, né? 720 mil divididos por 4, chegamos a 180 mil reais. É muito importante entender o que esse número significa. Ele é o desgaste contábil da máquina, a despesa de depreciação durante o ano inteirinho de 2014. Certo, a gente já sabe o quanto a máquina se desgastou em um ano. Agora a pergunta é, qual o valor de etiqueta dela lá no balanço da empresa no final de 2014? É o que a contabilidade chama de valor contábil. O cálculo é direto. O custo original de 800 mil, menos o desgaste que a gente acabou de achar de 180 mil, isso nos leva a 620 mil reais. Esse é um ponto crucial, vamos guardar bem este número, porque ele é o valor da nossa máquina em 31 de dezembro de 2014 e vai ser nosso ponto de partida para a próxima etapa. Agora a história fica mais interessante. No final de 2014, a empresa reavalia os planos. A regra contábil para isso é clara. A mudança só vale daqui para frente. A gente chama isso de aplicação prospectiva. Ou seja, não dá para usar uma máquina do tempo para alterar o que já foi registrado. O foco é sempre no futuro. Com as regras novas, precisamos de uma nova base de cálculo. A lógica é a mesmíssima de antes, mas os ingredientes mudam. A gente parte daquele valor contábil que acabamos de encontrar e subtrai o novo valor residual, que agora, por sinal, é bem menor. Vamos acompanhar o raciocínio. A gente pega os 620 mil de valor contábil, subtrai o novo residual de 20 mil e chegamos a uma nova base de 600 mil. Agora, dividimos isso pela nova vida útil de 5 anos e, pronto, a depreciação para o ano de 2015 é de 120 mil reais. E para fechar a contabilidade de 2015, precisamos atualizar esse valor. Partimos dos 620 mil que a gente tinha no final de 2014 e subtraímos o novo desgaste de 2015, que foi de 120 mil. Chegamos ao número de 500 mil reais. Este é o valor da nossa máquina nos registros contábeis, um pouquinho antes da gente aplicar o teste final. E chegamos ao clímax da nossa investigação. O teste de impairment é o momento da verdade. É quando a contabilidade olha para fora e se pergunta: o valor que eu tenho registrado aqui nos meus livros ainda corresponde à realidade econômica?
A pergunta fundamental é exatamente esta. Temos R$ 500 mil no nosso balanço, mas na prática, quanto essa máquina realmente vale? Seja pelo uso que ela pode gerar ou por uma possível venda? Vamos descobrir. A norma contábil nos dá duas formas de medir esse valor de realidade, o valor em uso e o valor justo líquido. E a regra é simples e otimista. Devemos sempre considerar o maior dos dois. Esse maior valor é o que a gente chama de valor recuperável. E aqui a gente coloca tudo em perspectiva. De um lado, temos o nosso valor contábil, aquele que calculamos com tanto cuidado, 500 mil. Do outro, o valor recuperável, que a questão nos informa ser o maior entre 560 mil e 460 mil, ou seja, 560 mil. Agora, a comparação é direta. E aqui está o pulo do gato. O nosso registro de 500 mil é menor que o valor recuperável de 560 mil. Isso é ótimo. Pensa assim, a regra do impairment existe para evitar que uma empresa diga que um ativo vale mais do que ele realmente pode gerar de retorno. Como o nosso ativo vale 560 mil no mundo real, mas está registrado para um valor menor, 500 mil, não tem problema nenhum ajuste para baixo necessário. Com todas as pistas analisadas e o teste decisivo concluído, chegamos ao final do nosso caso. É hora de apresentar a solução e, mais importante, as lições que ficam para os próximos desafios. E a resposta final, depois de toda a nossa investigação, é R$ 500 mil. Ué, mas por quê? Porque, como a gente viu, o teste de impairment não mostrou nenhuma perda. O valor nos nossos livros já era conservador. Portanto, o valor contábil da máquina que vai para o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 é exatamente aquele que calculamos após a depreciação do ano. E aqui está a grande lição, a pegadinha clássica da FFC. A banca joga os números do impairment para gerar ansiedade. Muita gente se apressa, pula as etapas de depreciação e vai direto comparar com os valores de mercado. O segredo é ter calma e seguir a ordem cronológica dos fatos, um de cada vez. Portanto, a receita para o sucesso pode ser resumida nestes 3 passos. Primeiro, calcule tudo com as regras antigas. Segundo, a partir do saldo que você encontrou, aplique as regras novas. E só no final, como grand finale, no terceiro passo, você faz o teste de impairment. Seguir essa ordem é o que separa o acerto do erro. Ao transformar um problema complexo numa série de passos lógicos, a contabilidade se torna uma ferramenta poderosa e não um obstáculo. A pergunta que fica é: com essa clareza de método, qual o próximo desafio que a gente está pronto para desvendar?